Olá, queridos seguidores. Hoje é dia 23 de abril, dia do livro, e eu não podia deixar de vir aqui para conversar um pouquinho com você sobre livros, que é uma das minhas grandes paixões. Quem me conhece sabe, eu sempre amei livros, eu sempre gostei muito de ler. Na minha casa, desde criança, o meu pai sempre estimulou bastante a leitura, então, sempre nas datas comemorativas, a gente ganhava dentro da minha casa presentes, mas a gente ganhava livros também. E além disso, a gente tinha um exemplo de leitura muito presente, porque o meu pai, ele lia muito e a minha mãe também. Então, eu cresci em meio a livros. Obviamente, com isso, eu sempre quis ser escritora. Então, uma das facetas mais importantes da minha vida e que eu mais me orgulho, com certeza, é ser escritora. Isso ainda aumentou mais, esse amor pelos livros, ele cresceu ainda mais dentro de mim quando eu consegui unir o amor pelos livros com o amor pelas ciências criminais. E que aconteceu quando eu me tornei pesquisadora. Então, quem me conhece sabe, eu trabalho com remissão da pena pela leitura, trabalhei na minha dissertação de mestrado e trabalho na minha tese de doutorado. E eu consegui unir as duas coisas. Então, as ciências criminais, a grande questão prisional e os livros, né? Os livros mudando vidas, salvando e abrindo caminhos, né, de muitas pessoas. Bom, em razão de tudo isso, eu vim aqui então, no dia de hoje, indicar alguns livros para vocês. Não vou falar de livros jurídicos, porque seria muito óbvio. Vou falar de livros de literatura, que eu acho que é mais fácil para quem está querendo começar a ler, mesmo quem está dentro da carreira jurídica, muitas vezes tem dificuldade de se concentrar na leitura. E os livros de literatura, eles nos propiciam isso, propiciam momentos agradáveis, e tem muita coisa boa dentro dos livros que muitas vezes a gente esquece. Bom, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse livro do Edgar Allan Poe. Eu gosto muito de indicar os livros dele, porque o Edgar Allan Poe, ele é um contista, e ele é um contista policial. Ele é, inclusive, considerado um dos maiores escritores de romances e contos policiais. E para quem tem problema de concentração, para quem está começando a ler, é bom começar por contos, né? Porque é uma leitura curta, uma leitura rápida, e os livros dele, os contos dele são muito agradáveis, são muito bons de serem lidos. Então, fica aí a dica do Edgar Allan Poe, que eu tenho certeza que se você começar a ler, você vai se interessar pela história dele. É super bem escrito, né? Todos os contos dele são muito bem escritos, as narrativas são muito bem amarradas, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Trago aqui também um autor que é um dos meus autores favoritos, é o meu autor favorito, na verdade, junto com o Saramago. Eu sempre fico um pouco em dúvida qual que eu gosto mais, mas esse aqui com certeza é um dos meus autores favoritos, se não o mais, que é o Dostoiévski. E para sair um pouquinho do lugar comum, eu trago um livro aqui que não é muito conhecido dele, que é O Idiota, porque eu acho que o Dostoiévski, ele precisa ser enaltecido, ele é um autor que precisa ser mais conhecido. A gente geralmente conhece Crime e Castigo dele, que é maravilhoso e realmente também precisa ser lido pelas pessoas, mas eu acho que a gente precisa ampliar um pouco a leitura de Dostoiévski, porque ele tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa para nos contar. Então fica a dica aqui do O Idiota, que é um livro maravilhoso, não é um livro muito curto, mas vale a pena a leitura, tá? E deixo a indicação aí para vocês. Agora, mudando um pouquinho de linha, assim, para uma leitura mais leve, e também é um tipo de livro que eu gosto muito de ler, que são as biografias. Eu acho que a gente se inspira bastante lendo sobre a vida de outras pessoas, né? Porque isso faz com que a gente possa acreditar, muitas vezes, até em nós mesmos, né? Em aquilo que a gente quer ser. Então, eu gosto muito de ler biografia. E uma das últimas biografias que eu li foi essa biografia do Walt Disney, que até, de uma certa forma, ela desmonta algumas questões aí que a gente pode ter da infância, né, em relação à própria Disney, ao próprio Walt Disney. Mas é um livro fácil de ser lido, um livro bem tranquilo, apesar do tamanho dele, não é dos mais finos. Então, recomendo aí pra vocês. E por último, um último livro, que é um livro que foi escrito pelo meu pai, Pinta no Leito.
Um livro que eu tive a honra de escrever o prefácio e também a apresentação juntamente com meu irmão, e que conta um pouco, é uma história de ficção, né, que foi escrita pelo meu pai, mas que tem alguns pitacos aí da experiência, da vivência dele, dentro da Polícia Federal e algumas questões da vida dele, e representa bastante para ele e para mim também, porque meu pai sempre teve o sonho de ser escritor. E eu sei que ele se realizou um pouquinho na minha pessoa quando eu me tornei uma escritora, mas era muito importante para ele ter publicado esse livro. E a gente conseguiu fazer isso em meio a essa pandemia e ele ficou muito feliz. E é uma leitura muito boa, muito tranquila, tenho certeza que vocês vão gostar também de ler. E essas são as dicas de leitura. Outra dica que eu deixo é o site da Editora Hábitos, que está com 30% de desconto, que eu vi aí no Instagram da Hábitos. Então, o livro do meu pai é um dos livros que foi editorado pela Editora Hábitos, saiu pela Editora Hábitos. Então, vocês podem adquirir aí com desconto. Inclusive, ontem a gente teve o lançamento do livro da professora Caroline, que também foi lançado pela Editora Hábitos. Então, aproveitem aí, junto com os meus outros livros, né? O livro sobre drogas, o livro rosa, Ciências Criminais. Então, todos os livros estão lá com desconto. E por fim, então, não deixem de ler, né? Eu acho que essa é a mensagem principal. Então, seja Dostoiévski, seja Edgar Allan Poe, e seja um gibi da Turma da Mônica, o importante é começar a ler. Não importa como, nem o que. Inclusive, dentro da remissão da pena pela leitura, eu defendo isso. Algumas pessoas sempre querem restringir os livros que devem ser lidos pelos presos. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ler o que cai na nossa mão, seja lá o que for. E eu acho que não deve ser diferente em relação aos presos. E uma pessoa que é um leitor em formação, e isso vale tanto para os presos, a maior parte da população prisional do nosso país, mas para muitas pessoas na sociedade que também não têm o hábito de ler, ele tem que ler o que for, o que ele tiver vontade, o que ele tiver facilidade, né? Porque é isso que vai estimular ele a ter coragem aí de ler outros livros. E a leitura, ela muda a vida, né? Ela muda a vida, ela deixa a gente mais feliz, e ela traz conhecimento, né? E isso eu acho que é uma das questões mais importantes, além de conduzir a gente para a educação, né? Então, essas são as minhas dicas de leitura aí para vocês. Não vou dar dicas de leituras jurídicas hoje, né? Mas em breve, quem sabe, faço um post aí falando de livros jurídicos. Até a próxima!